tudo bem com vocês? Nono ano, dando continuidade ao estudo de física da semana, vamos trabalhar a aceleração média. Então, vamos entender. Até agora, a gente fez cálculos de velocidade média, onde a gente calculava a variação do deslocamento pela variação do tempo. Agora, a gente vai trabalhar de aceleração. O que é uma aceleração, então? É a rapidez com que varia a velocidade de um corpo. Ou seja, a aceleração de um corpo é definida como a taxa de variação da velocidade desse corpo durante um determinado intervalo de tempo. Então, vamos imaginar as escalas. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Lembrando que o delta significa variação. Então, eu posso ter uma variação de velocidade, final menos inicial, e eu também posso ter uma variação de tempo, final menos inicial. Para isso, vocês podem fazer a leitura do livro de vocês na página 158 a 162. Lembrem, coloquem, registrem no caderno de vocês conceitos e principalmente as fórmulas de cada tema. A unidade de medida de aceleração, ela é muito importante agora. Então, nós precisamos lembrar que sempre que a gente fizer cálculos de aceleração, a nossa unidade de medida será metros por segundo ao quadrado. Antes, em velocidade, a gente trabalhava quilômetros por hora ou metros por segundo. Em aceleração, vai ser sempre metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que ficar bem atento a essa unidade de medida. Eu posso classificar o movimento em dois tipos. Acelerado, quando a sua aceleração der positiva, sempre analisando a sua velocidade. Então, observe, um carro viaja a 30 metros por segundo e aumenta a sua velocidade para 40 metros por segundo, para fazer uma ultrapassagem. A velocidade sofreu uma variação. Então, ΔV igual variação da velocidade, né? Final menos inicial. 40 menos 30. Então, ele chegou a 40 e estava em 30. Então, ficou 10. A aceleração ficou positiva, né? Essa velocidade. Então, eu vou classificar o movimento como acelerado. Quando o movimento ficar negativo, essa velocidade, eu vou classificar o movimento como retardado. Eu estou retardando a velocidade. Eu posso chamar ele de retrógrado também, mas o conceito retardado também está correto. Olha o exemplo agora. O carro estava em 30 e reduziu para 20 metros por segundo para fazer uma curva. Então, a velocidade vai ser final menos inicial. Final é 20, porque ele fez a curva, menos 30, que era a inicial que ele estava. Então, a velocidade ficou menos 10. Então, já que ele está negativo, vou classificar o movimento como retardado. Nesse exemplo, vamos imaginar um avião decolando, né? Então, o avião sai do zero e atinge a velocidade de 72 metros por segundo em 2 segundos. Então, a aceleração vai ser 72 dividido por 2. A aceleração vai ser 36 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, né, um movimento acelerado, porque o resultado foi positivo. Já nesse caso, o avião está aterrissando. Então, agora eu vou ter uma aterrissagem variando esse deslocamento da velocidade. Notem que ele estava em 72 metros por segundo e vai descendo até chegar em zero. E também demora 2 segundos. Então, vai ser final menos inicial. 0 menos 72. Vai ficar menos 72 a minha velocidade. Mas o tempo continua positivo, que é 2. Então, 72 dividido por 2 dá 36. Menos com mais dá menos. Então, vai ficar menos 36 metros por segundo ao quadrado. Automaticamente, por estar negativo, estou diminuindo a velocidade. O movimento é classificado como retardado. Vocês têm uma listinha de exercícios nesse documento do Google, tá? Vocês podem fazer os cálculos no caderno, façam com atenção. Se precisarem de ajuda, pode chamar a prof, que eu estou à disposição. Bons estudos e até a próxima aula. Pessoal, a prof vai resolver com vocês o exercício sobre aceleração, certo? Aquele que está disponível nos documentos. Então, vamos fazer juntos o exercício 1. Um veículo aumenta a sua velocidade de
15 metros por segundo para 20 metros por segundo. No intervalo de tempo de 10 segundos. Nesse intervalo, qual foi a sua aceleração? Então, esse é os dados do nosso problema, certo? Eu tenho uma variação de velocidade, tenho um tempo e quero calcular a aceleração. Qual fórmula nós vamos usar? A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Lembrando que o delta significa variação. Sempre vou trabalhar o final menos o inicial. Eu posso fazer separado e posso fazer os dois juntos. O prof vai demonstrar. A aceleração é igual. Qual a variação da velocidade? Final menos inicial. Então, vou fazer 20 menos 15 dividido pelo tempo gasto, que foi 10 segundos. 20 menos 15 dá quanto? 5. 10 segundos que está aqui embaixo. Então, quanto é 5 dividido por 10? A aceleração é 0,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, aqui eu tenho a descoberta da minha aceleração. Não precisa usar o S ali, tá bom? A prof gosta de colocar as unidades de medida apenas nos dados. Como eu estava fazendo a leitura, os segundos foi sem querer ali no exemplo. Agora aqui, se eu fizer ele separado, então, variação da velocidade igual a velocidade final menos velocidade inicial. Então, essa é a fórmula da velocidade. Variação da velocidade igual a 20 menos 15. Variação da velocidade igual a 5 metros por segundo, certo? Então, aqui eu tenho a variação da minha velocidade. Aceleração igual a ΔV sobre ΔT. A aceleração é igual a 5 dividido por 10. A aceleração é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Eu gosto que vocês tirem os dados, identifiquem qual é a fórmula que vocês vão estar usando, façam as substituições e mostrem o resultado. Se você faz direto, só tem que prestar bem atenção na leitura do enunciado para não errar. Se você faz separado, vocês indicam as fórmulas separadas para a prof também, assim como vocês usaram. Tranquilo, pessoal? Bons estudos e até a próxima aula. Pessoal, a prof vai resolver o exercício 2 de aceleração junto com vocês, tá? Um rapidíssimo atleta olímpico numa corrida de 100 metros rasos. Ele te dá uma informação do ΔS, que é o deslocamento, 100 metros rasos. Partindo do repouso de velocidade. Então, qual é a variação de velocidade dele? Ele parte de 0 e chega até 10 metros por segundo. Então, essa é a variação de velocidade dele. Determine a sua aceleração num tempo de 5 segundos. Então, ele demorou 5 segundos para fazer esse percurso, você quer saber qual a aceleração dele. Então, esses são os dados do nosso problema, tá? A aceleração, qual é a fórmula? ΔV sobre ΔT, variação da velocidade pela variação do tempo. Vamos fazer a substituição, então. A aceleração é igual, variação da velocidade, final menos inicial, então vai ficar 10 menos 0. Então, eu continuo com 10 aqui de velocidade, dividido pelo tempo de quantos segundos? 5. A aceleração média dele foi de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui eu tenho a medição de aceleração. Pessoal, vamos fazer junto a resolução do exercício número 3 sobre a aceleração? Então, vamos lá. Em 4 segundos, ΔT igual a 4 segundos, é o tempo, né? A velocidade de um carro passa, então, eu vou ter uma variação de velocidade. O carro passa de 8 metros por segundo para 18 metros por segundo. Então, eu tenho essa variação aqui de velocidade. Qual a aceleração média dele? Então, o que nós fizemos até agora? Nós tiramos os dados do problema. Fizemos a leitura, tiramos as unidades de medida. Observe que a fórmula da aceleração é ΔV sobre ΔT. Mesmo que eu lembre disso, eu preciso escrever porque é um cálculo de física. Delta significa variação de velocidade pela variação do tempo. Então, vamos lá. Qual a aceleração? Vamos descobrir. Variação da velocidade. Sempre vai ser final menos inicial. Então, é 18 menos 8, dividido pelo tempo. Qual é o tempo? 4 segundos. Quanto é 18 menos 8? 10. 10 dividido por 4 vai ser o resultado da nossa aceleração. 2,5 metros por segundo ao quadrado.
Lembrem de colocar todas as etapas lá no seu caderno, tirar os dados corretamente, indicar qual a fórmula estão usando, fazer as substituições e colocar o resultado. Bons estudos e até a próxima aula!